Na época, para a gente conseguir convencer ele a tirar esse empréstimo em 2015, né? E botar todo o patrimônio da empresa e da família em risco, né? Porque é risco, né? Empreender no Brasil. Foi desafiador, mas ele sempre aceitou, né? E uma coisa interessante que as pessoas perguntam muito para mim, né? Como é que foi o teu processo sucessório na empresa? Como é que foi? Acho que um dos grandes fatores de sucesso né, desse processo sucessório da empresa foi a liberdade que ele deu. Então, assim, meu pai nunca me podou em nada, nunca, assim, ele nunca apontou o dedo para dizer que fez errado, entendeu? Obviamente que a gente, né, eu comecei cuidando das avarias, depois comecei resolvendo uma coisa e outra, depois eu vi uma coisa errada, aí eu chegava para ele, eu era o dedo duro, né? Mas isso aqui aconteceu, fulano fez aquilo errado. Isso aqui. Aí eu ia vendo as coisas e aprendendo, às vezes não sabia nem como resolver. Mas eu, né, resolvi na época as avarias, depois fui organizar o depósito, depois fui ver entrega, depois fui organizar a parte de vendas. E aí eu fui rodando em todos os setores, né, da empresa na época. Tirava férias de vendedor, tirava férias de caixa, tirava férias de tudo. Aprendi um pouco de tudo na operação, isso me deu uma visão sistêmica do negócio, como é que funcionava. E pude agregar. Então, meu pai sempre confiou. Vai lá. Ele via que eu fazia, confiava, fazia bem. Vai, faz. E ele sempre foi soltando. Ele nunca me apertou, nunca disse que eu não fizesse, nunca me podou. E eu também, em contrapartida, sempre procurei. Então, acho que meio que foi a fórmula perfeita, né? Porque eu vejo hoje uma segunda geração muito bem preparada, né? Em algumas empresas, né? Muitos amigos da minha idade ou de gerações próximas, que às vezes tem empresa na família, mas os pais não dão corda. Podam muito, entendeu? Limitam muito. Não largam o osso. Não largam o osso. Não largam o osso. Eu vejo muito, e eu falo para alguns, né? Mas assim, quantos e quantos casos de colegas que foram trabalhar fora porque não tiveram oportunidade, porque o pai é muito centralizador, porque o pai às vezes não acredita, ou porque o pai... Às vezes também a empresa já era um pouco estruturada, já tinha pessoas boas nas áreas, né? É diferente da nossa, não tinha nada. Era o meu pai e a operação. Então isso também facilitou. Eu cresci junto com a empresa e aprendi junto com a empresa. E ele foi deixando, né? Implantava. Tinha que trocar sistema. Eu ia lá, pesquisava, e tal... executava. Então, assim, ele foi dando muita liberdade para a gente fazer as melhorias. E aí, assim, as coisas que vão acontecendo, né? Eu, na época, tinha entrado na faculdade, peguei a consultoria lá, organizando, com muita vontade de fazer e a empresa crescendo. Então, eu falava, eu tinha faculdade na prática. Por que eu perdi a aula? Quantas e quantas vezes eu perdi a aula? Eu fiz minha faculdade em 5 anos, era para ter feito em 4. O nosso negócio, segundo semestre, é muito mais forte. Final de ano, o material de construção é muito pesado. Então, o segundo semestre, em vez de fazer 4 cadeiras, eu fazia 2. Eu só fazia o horário CD. E era 5, não era não? Que tinha que fazer? Era 5, não. Era 4, 5 cadeiras. 4, 5 cadeiras. Mas eu tinha época de eu fazer 2. E teve na minha faculdade que eu fiz 2 cadeiras e reprovei uma, por falta. Porque eu tinha que chegar no horário CD, era 7 e pouco da noite, 8 horas, nem lembro. E eu não conseguia chegar. Eu não conseguia chegar no horário CD. Não, o AB era 7 horas e o CD 7. Era 9, né? Era. Eu não conseguia chegar no CD. 9 às 11, 10 e 11 horas. Eu saía do Zé Valdo, às vezes eu tirava do Zé Valdo lá pra Unifor em 15 minutos de carro. Correndo. E chegava atrasado e perdia a aula. Mas assim, eu estava aprendendo muito mais na empresa, no processo de organização, de estruturação. Nem dúvida que isso. Sim, a gente montou a empresa do zero. A gente fez organograma, definiu função, hierarquia, os canais de comunicações, reuniões setoriais, reunião de resultado, indicadores de performance. Então, assim, não tinha nada. Tinha um bocado de gente ali no toca-toque e a gente foi organizar os setores, né? Então, aquilo foi uma grande faculdade. Na época, para você ter noção, a gente estava tão focado nisso, na época, nesse projeto de consultoria, que a gente... meu pai entrou na faculdade. Acho que ele não contou aqui no podcast. Ele, com 50 e poucos anos, entrou na faculdade.
Não lembro, não. Vou contar. Meu pai só Junto meu pai com- não tinha. Meu pai não, com não, ele não tem Assis, né? nível superior. Aí na época tinha um rapaz que trabalha com a gente, que é o Assis, que ele é da área de TI, entrou com a gente lá como menor aprendiz. E ele foi um cara que desenvolveu muito, cresceu muito na empresa. Na época ele não tinha graduação, ele foi fazer. Aí meu pai disse: ó, se você for fazer, você me ajudar, porque meu pai não tinha tanta facilidade com informática, com algumas coisas. E se você fizer a faculdade, a gente faz junto. Aí meu pai foi fazer junto com o Assis. Foi mesmo. E aí meu pai fez acho que fez metade do curso. Foi, mais ou Aí menos na metade do isso. curso ele se chateou com o professor lá de filosofia, sei lá o que foi. Ixi. Brigou com o cara na sala de Já aula. imagina por quê. Aí eu Professor de filosofia já Não, imagina. foi umas viagens, aí ele se chateou, na época tava muito puxado, muito cansativo. Ele trabalhava o dia todo e ia pra faculdade de noite. Aí ele trancou. Né? O Assis terminou a faculdade, depois terminou o TI, é nosso funcionário até hoje. Rapaz, seu Luiz tem que voltar. Tem que voltar. É.